Irmãos, como é lindo quando a gente decide viver nesse propósito, né? Só vale a pena ser crente se for para viver nesse propósito, irmão. Deus espera que hoje eu seja mais crente do que eu fui ontem, amanhã, mais do que eu tenho sido hoje. Isso é evangelho, né? O evangelho, o fundamento do evangelho, né? É aquilo que o escritor aos Hebreus falou no capítulo 12, no verso 14. Ele fala a respeito da santificação, o processo da santificação é você melhorando dia após dia, é você sendo melhor a cada dia. Ele diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na tua vida, a gente precisa viver nesse propósito, né? Nesse sentimento, aleluia, porque é dessa forma que Deus é conhecido, é dessa forma que o nome dele é glorificado, é engrandecido, aleluia. Eu quero compartilhar com você uma outra oração aqui essa noite. Você me perdoa a falta de modéstia, mas essa aqui é bem bonita também. Glória a Deus, aleluia. Mas eu preciso falar com você uma coisa que eu aprendi com Deus quando Ele me deu esse louvor, né? Você sabia que para que você seja amado por Deus, eu quero que você escute isso com atenção. Para você ser amado por Deus, você não precisa amá-lo? Como é que é, irmão? Vai? Sim, irmão. Deus não ama você porque você ama Ele. Por que Deus me ama, irmão? Vai? Deus te ama porque Ele é amor. Independente de você amá-lo ou não, Ele vai te amar. Agora tem uma outra coisa que eu vou cantar sobre ela aqui essa noite, que é a mensagem desse louvor, que para que você tenha de Deus, você precisa fazer para Ele. A Bíblia diz, Bispo Nildo, que um dia Deus apareceu a um sacerdote de Israel. O nome desse sacerdote era Eli. Diga comigo, Eli. 1 Samuel capítulo 2. A Bíblia diz que Eli, ele tinha 2 filhos, irmãos, 2. Um chamava Ofni, e o outro era Ofni e Finéias. O nome do outro era Finéia. E a Bíblia vai dizer que esses 2 filhos de Eli, irmão, eles eram trevas no reino de Deus, faziam coisas que entristeciam profundamente o coração de Deus. O mais assustador é que, se você ler 1 Samuel capítulo 2, você vai encontrar escrito lá assim que, embora eles fossem sacerdotes do reino de Deus, eles não conheciam a Deus, pastor. Eu fiquei assustado quando eu li esse versículo, porque como é que alguém pode ser sacerdote no reino de Deus e não conhecer a Deus? A Bíblia diz que Deus os chamava de filhos de Belial. Eles eram praticantes da iniquidade, irmão. Eles eram tão terríveis, eles faziam tantas coisas terríveis no reino de Deus, que a Bíblia diz que nasceu no coração de Deus o desejo de Deus matá-los. Você já pensou, irmão, um Deus que é amor, sentir vontade, desejo de matar alguém? Não estou falando nenhuma heresia, por isso você vai ler. A Bíblia diz que nasceu no coração de Deus o desejo de matar Ofni e Finéia, de tanta besteira que eles faziam, mesmo sendo sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que Deus os matou. Eles foram fulminados, porque eram sacerdotes da casa de Deus, mas não temiam a Deus. Eram praticantes da iniquidade. A Bíblia diz que a iniquidade é aquilo que nos separa, aquilo que nos afasta de Deus. Que nos separa, não, que nos afasta de Deus. Isaías 59, a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ao contrário da fé que nos aproxima de Deus, a iniquidade nos tira da sua presença. E era exatamente isso que os filhos de Eli, Ofni e Finéia, praticavam. E aí a Bíblia diz que depois que Deus os matou, Deus chamou Eli para uma conversa bem de pertinho. E a conversa de Deus com o sacerdote Eli foi essa: Eli, eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desprezados de mim. Eu vou repetir, irmão. Para que você tenha o amor de Deus, você não precisa amá-lo. Deus te ama, independente se você amá-lo ou não, porque Ele é amor, Ele não pode negar a si mesmo. Mas para que você seja honrado por Deus, existe a necessidade de você honrá-lo. A Bíblia é muito clara: eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desprezados de mim. Aleluia. Não vai, mas como é que eu faço para honrar a Deus?
Se você não sabia, vai saber hoje. Você sabe como é que você honra a Deus, irmão? Você honra a Deus quando você honra a sua palavra. Aleluia. A gente está vivendo um tempo, Bispo Nilton, onde tem muita gente no nosso meio que se diz amigo de Deus, mas são inimigos da sua palavra. Não obedecem à palavra de Deus, não tem compromisso de obediência com a palavra de Deus. E para que você seja abençoado, para que as bênçãos de Deus te alcancem, para que as vitórias de Deus sejam sobre a tua vida, é necessário que você tenha um compromisso, uma aliança de obediência com a palavra de Deus. A palavra de Deus que o escritor aos Hebreus diz que é, no capítulo 4, no verso 12, ele diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, entre as juntas, as medulas. A palavra de Deus que ele diz que é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. A palavra de Deus que o salmista Davi escreveu no Salmo 119 e no verso 105 diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus que o mesmo Davi escreveu no Salmo 119 e no versículo de número 11, e isso é muito forte, muito lindo. Ele diz que foi ela que ele guardou, escondeu no coração. Para quê, irmão? Para não? Para não pecar contra o Senhor. Eu tenho dito sempre, irmão, eu não me canso de dizer quando eu tenho oportunidade, que nós estamos vivendo um tempo onde esse negócio de pecado, de pecar, virou uma coisa tão comum, irmão, tão banal. Isso é muito preocupante, muito triste. As pessoas pecam hoje em dia como se estivesse trocando de roupa. Por que isso acontece? Olha, irmão, se Davi disse que escondeu a palavra de Deus no coração para não pecar, significa que se a palavra de Deus não estiver escondida, guardada no nosso coração, nós estamos à mercê do pecado. Nós nos tornamos escravos dele. Porque aquilo que nos imune do pecado é a palavra de Deus guardada, escondida no nosso coração. É quando temos um compromisso de obediência com ela. Aleluia. Quando Paulo vai falar a respeito da fé, irmão, eu creio que aquilo que nos move a servirmos a Deus é a fé. Você está aqui porque você crê. Romanos capítulo 10, versículo 17, só para você poder entender e eu cantar aqui essa noite, só para você poder entender a importância da palavra. Paulo vai dizer que a fé é pelo e o ouvir, irmão. Ouvir é pela palavra de Deus. Quando Paulo diz que a fé é pelo ouvir, é importante a gente poder entender que Paulo não está falando que a fé é pelo escutar. Porque ouvir não é, irmão, e nunca foi escutar. O que é ouvir, irmão Vale? Ouvir é obedecer, irmão. Ouvir é obedecer. O que Paulo está dizendo para mim e para você, que só há fé onde há obediência. E mais sério é o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, no verso 6, quando ele vai falar da importância da fé. Ele diz que sem ela não é difícil, não é complicado. Sem ela é o que, irmão? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, é através da obediência que é estabelecida a comunhão entre nós e Deus. Agradar a Deus não é colocar um sorriso no rosto de Deus, não é isso que ele está falando. Agradar a Deus é viver uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. E isso só é possível a partir do momento que eu e você assumimos com Ele um compromisso de obedecermos a Sua palavra. Aleluia. Eu costumo dizer que, ao contrário de que muita gente pensa, a palavra de Deus não é simplesmente a voz de Deus, ela é a vida de Deus, que tem que estar vivendo em mim e em você. Aleluia. Eu honro os que me honram, os que me desprezam, esses serão desprezados de mim. Só é possível você honrar a Deus a partir do momento que você assume com essa palavra um compromisso de obediência. Aleluia. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Se você conhecer esse louvor, eu quero que você cante comigo. Se você não conhecer, ouça, Deus vai falar muito forte ao teu coração através dele. Escute. Levanta assim para o céu essa mão santa que Deus te deu. Aleluia. Que Deus encontre aqui aqueles que estejam dispostos a honrá-lo. Aleluia. Diga para Ele assim com o teu coração essa noite. Olha, Deus.
te honrar, por onde quer que eu vá, Senhor, quero fazer a diferença. Um vaso eu quero ser, azeite eu quero ter, que o mundo veja em mim sua presença, que quando eu chorar não seja de emoção, pois tu, Senhor, exalta quem se humilha. E quando eu cantar, que seja na unção, para que o Senhor opere maravilhas. Senhor, que o meu agir, bem mais que o meu falar, transmita o amor, a paz e a esperança. Que eu saiba dividir, que eu possa perdoar, que eu ame como ama uma criança, que quando eu chorar não seja de emoção, pois o Senhor exalta quem se humilha. Quando eu cantar, que seja na unção, para que o Senhor opere maravilhas. E atrás da sua cruz eu possa me esconder, me guarde do orgulho e da vaidade, que só pra ti, Jesus, eu possa aqui viver. Me ajude a ser um servo de verdade, que quando eu chorar não seja de emoção, pois o Senhor exalta quem se humilha. Para que o Senhor opere maravilhas. Essa é a hora que o piano toca, irmão. Quando ele toca, levanta essa mão santa que Deus te deu. Levanta ele essa noite. Aleluia. Solta a sua voz e canta comigo assim, ó. Bem forte, vamos lá. Que quando eu chorar não seja de emoção, pois tu, Senhor, exalta quem se humilha. E quando eu cantar, que seja na unção, para que o Senhor opere maravilha. Aleluias! Levanta essa mão santa que Deus te deu. Se você quiser aplaudir, pode. Bem forte. Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim: eu honro os que me honram. Diga: os que me desprezam serão desprezados de mim. Vou repetir: que Deus encontra aqui essa noite aqueles que estejam dispostos a honrá-lo, assumindo com ele um compromisso de obediência à sua palavra. Irmãos, eu não posso vir aqui mentir para você, dizer que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Eu vim aqui para te dizer que as bênçãos de Deus te alcançarão, as vitórias de Deus serão sobre a tua vida, as tuas orações serão respondidas, se houver uma aliança, se houver um compromisso de obediência à palavra de Deus. Porque a gente honra a Deus honrando a sua palavra. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba: o diabo nunca teve nenhum problema com Deus, irmão. O problema de Satanás sempre foi com a palavra, viu?
Foi por isso que ele era Lúcifer e se tornou Satanás, por desobediência a Deus. Aleluia. Porque Deus só pode honrar aqueles que o honram, aqueles que têm compromisso de obediência com a sua palavra. Aleluia. Sentado assim como você está, por favor, eu quero que você feche os teus olhos mais uma vez. Aleluia. Deus vai continuar falando ao teu coração essa noite.